Nesta época, vem uma série de reflexões para nós que somos fiéis católicos, reflexões importantes que devemos fazer para nos prepararmos bem para o nascimento de Cristo em nossas vidas. Agora nós vamos falar sobre a importância da confissão neste período. E ao meu lado está o Frei Edmilson, nosso conhecido aqui do programa Em Tuas Mãos, pessoa bastante querida. Frei, seja bem-vindo mais uma vez, é com ele que nós vamos conversar sobre este assunto. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Tudo bem, bom dia para todos os telespectadores também, com alegria que podemos partilhar, dentro dessa temática do Advento, é um tempo que se aproxima. Por que a confissão é recomendada pela Igreja Católica no Advento? São dois tempos especiais dentro do calendário da Igreja. Nós sabemos que o calendário da Igreja está todo ele estruturado a partir do evento Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é o centro da vida litúrgica, da vida de oração, da vida da Igreja. De modo que o primeiro momento seria o do Advento com o Natal. E o segundo momento seria Páscoa, precedido da Quaresma. Então, é bom entendermos bem, Advento é um tempo de espera, de expectativa. Representa todo aquele tempo que o povo de Deus esperou pela vinda do Messias. É o tempo das profecias. E então, quando chega o Natal, então é o tempo do cumprimento. Essa expectativa, a Igreja propõe aos fiéis que ela deva ser vivida assim numa atitude de moderação. E por isso indica essa prática da confissão como uma prática salutar para vivermos bem este tempo de Advento. Pesquisando sobre confissão, eu li alguns textos que indicavam, Frei, justamente de que o sacerdote tem que garantir o segredo, o sigilo, com relação ao que ele está ouvindo na confissão. Esta informação eu estou passando justamente para dar para você de casa mais segurança de que a confissão realmente é um sacramento sério da nossa Igreja Católica. Um padre, um sacerdote que não respeitar esse sigilo pode ser até excomungado, não é isso? O sacerdote, pelo seu preparo, recebe a ordenação sacerdotal. E recebe também a jurisdição para atender às confissões como um mestre das consciências. O que vai acontecer? O padre que escuta um penitente que desabafa e abre o seu coração, ele vai necessitar de que o padre guarde sigilo. E isso é condição que não se pode deixar de lado. Então, esse sigilo sacramental é algo muito sagrado. A ninguém o padre deve revelar. E se ele ousa tentar quebrar esse sigilo, ele será suspenso de ordem, ele não poderá mais, será penalizado. Nós sabemos na história da Igreja, de padres que escutaram confissões de rainha e depois o rei veio para obrigar o sacerdote a contar o que a rainha tinha contado. E o padre foi martirizado, porque não atendeu aos caprichos do rei. Por quê? Porque é mais forte e mais exigente. É a prática do sigilo. Esse é necessário para que o fiel possa abrir a sua alma sabendo que ninguém mais vai saber daquilo que ele falou. Quais são os segredos, então, de uma boa confissão? A boa confissão, ela deve começar justamente quando o fiel, olhando para dentro de si, sente a dor de ter pecado. Ou seja, o pecado é uma ofensa realizada de forma consciente, por maldade própria, onde você maltrata o seu irmão, machuca o seu companheiro, e que também atinge o coração de Deus quando se rebela contra a sua palavra e a sua vontade. Então, a partir daí, dá-se um processo no interior
daquele que cometeu o pecado, que busca aliviar esta dor, aproximando-se de um ministro sagrado que recebeu o poder chama-se o poder das chaves, que é o poder que Jesus Cristo deixou para a igreja, de ligar e desligar. Então, é aí que entra esse poder de perdoar, de retirar da pessoa todas as suas faltas. E ela, se aproximando ao ministro, vai comunicar e pedir também orientações, e depois recebe a absolvição, que somente os padres que estão aptos podem dar este dom do perdão, e depois a pessoa é convidada a cumprir uma penitência, realizando um gesto caritativo ou uma oração indicada pelo confessor. Quando falamos de confissão, encontramos geralmente expressões tipo penitência, reconciliação e o sacramento do perdão. Na realidade, estamos falando da mesma coisa, não é isso? Com a evolução realmente do tempo, com o modo de explicar, ou na busca de uma melhor linguagem, há significados teológicos que vão se impondo e a igreja vai utilizando, mas são termos correlatos. Sacramento da penitência, sacramento da confissão, sacramento da reconciliação. Falando de confissão, falando um pouquinho de penitência, eu também gostaria de lhe perguntar, esta é uma época propícia para o jejum? Esses dois tempos que são preparatórios para momentos ápices do mistério de Cristo, que é justamente o Natal, que é preparado pelo Advento, e a Páscoa, que é preparado pela Quaresma, esses dois momentos de preparação, até os paramentos têm expressão nas cores que são usadas para este período, para denotar o estado de penitência e de moderação. É a cor roxa, não é? Que é uma cor sem muito brilho, não é uma cor que se impõe ostensivamente, mas ela expressa justamente nesses momentos o como devemos nos moderar os sentidos. É nesse sentido que o jejum deve ser feito, para que a pessoa tome um controle, ou seja, tem as rédeas dos seus sentidos, e ele possa controlar, seja no ver, no falar, no comer, no divertir-se, como uma forma de preparação interior para celebrar depois alegremente, festivamente, com a família, com a comunidade, o Natal, que é uma festa da fraternidade universal. Frei Edmilson, muito obrigado por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Suas palavras, com certeza, vão inspirar muitas pessoas a procurar este sacramento tão importante da nossa Igreja Católica, neste período tão importante e tão indicativo para justamente buscá-lo. Muito obrigado, viu, Frei? Volte sempre. De nada, e é um prazer saber que estamos colaborando para que o povo de Deus seja cada vez mais instruídos, na verdadeira doutrina, e vocês são os porta-vozes, através da técnica que vocês empregam, de fazer chegar aos ouvidos e aos corações a boa notícia, a evangelização. Amém, Frei. Muito obrigado pela sua participação. O programa Em Tuas Mãos continua.